necessidade aguça o engenho e em cada paciente, cada membro da família, em cada casa onde vive uma doença, pode existir uma inovação valiosa. Sem partilha, não há conhecimento. É como uma semente sem solo fértil para se desenvolver. Se partilhada, esta inovação pode salvar a vida de muitas pessoas que procuram soluções semelhantes para problemas semelhantes. Por vezes, as soluções mais básicas estão na base das descobertas mais válidas. Pequenas inovações podem fazer a diferença. A vida de alguém pode mudar para lá do que a comunidade médica está a investigar. Fazer parte desta comunidade pode mudar vidas. Partilhe para inovar, inove para viver uma vida melhor. Well, I think this is a very good one because people, when they're faced with particular problems, often come up with quite innovative solutions. And not everybody comes up with the same one. And so if there's a forum whereby they can share them, then that is very nice. Some will look and say, oh, I could do that or I could do that. But even more, it may encourage people to perhaps bring 2 or 3 solutions together and make something that's even more innovative. So I think it's an excellent idea. It sounds to me very good. O Gonçalo tem distúrbios de sono, passa noites sem dormir, dorme poucas horas e é obcecado pelo pai. Portanto, quando o pai se ausenta profissionalmente, eu já sei que vão ser as mesmas noites que o pai está fora, vão ser noites sem dormir. Então, pensei, já que ele tem esta obsessão pelo pai, vamos criar uma figura que lhe faça sentir o cheiro do pai. E então lembrei-me, o ideal seria arranjar um boneco que eu pudesse vesti-lo com um pijama do pai, e assim fiz. Fui a uma sex shop, comprei um boneco insuflável, vesti-o rigorosamente com um pijaminha do pai, arranjei uma bolinha fofinha para fazer de cabeça, enfiei um gorro do pai, e assim foi. Portanto, a primeira e a segunda noite foi um sucesso. Claro que depois ele percebeu que não era o verdadeiro pai e claro, pura e simplesmente arrebentou com o boneco e pronto. Agora arranjei outra estratégia que é idêntica, porque o boneco, entretanto, coitado, foi-se, que foi encher a própria roupa do meu marido, portanto, umas calças e uma camisola, enchi com espuma, fiz mesmo um boneco inteiro com a roupa dele, que tenho guardado só mesmo para estas situações em que ele se ausenta profissionalmente, para ele sentir o cheiro do pai e assim ficar ali mais aconchegadinho na caminha dele. Dentro da patologia da Mariana, eles têm uma tendência, têm uma adoração por cabelos. Puxam-nos o cabelo para eles é aqui um entusiasmo. Ora, nós protegemos-nos, agora o cabelo delas está muito próximo e nós não sabemos muitas vezes como o que havemos de fazer para ela não ter este entusiasmo. Felizmente há dias em que ela nem liga, há outros dias, ou porque está mais irritada, tende a puxar o cabelo e arrancar. Portanto, a Mariana tem algumas peladas na cabeça. Descobrimos que se colocarmos gel no cabelo, ela retrai, porque ela tem alguma sensibilidade e notávamos que quando nós tínhamos o cabelo molhado ela não nos puxava. Portanto, pensávamos, cabelo molhado ela não consegue ter o dia inteiro, mas se colocarmos gel, então nos dias em que ela está mais irritada e que nós percebemos que tem mais tendência para arrancar os cabelos, nós colocamos gel e, portanto, ali durante aquele dia a Mariana não liga aos seus cabelos porque não tem aquele entusiasmo, porque tem gel e está mais rijo, está molhado, portanto, não gosta daquele toque no cabelo. Às vezes há pequenas soluções e, por exemplo, na minha doença, que nós não temos sensibilidade nos pés, cria-nos muitas vezes problemas de feridas, quer por temperatura, quer por alguma coisa, e um dos problemas que se põe é essas feridas nascem muitas vezes de ficarem entre os dedos molhados após o banho, que cria bactérias e cria, portanto, feridas. Uma das estratégias, como é perigoso muitas das vezes usar a própria toalha pela fricção, também ela pode causar problemas e nós não temos sensibilidade. Uma das estratégias é, por exemplo, em vez de secar, pôr simplesmente à volta dos dedos, no meio dos dedos, um papel absorvente, como papel higiênico, etc.
e isso evita que, portanto, haja fricção e acaba por secar, portanto, por o papel absorver toda a umidade, e isso muitas das vezes evita grandes problemas. Fiquei muito entusiasmada em participar, porque nós, os doentes, às vezes temos essa necessidade de partilha. Esta plataforma creio que é muito positiva, porque vem colmatar aqui um pouco o elo que nós sentimos, falta de um elo de transmissão de conhecimento que existem entre os portadores de nanismo. Portanto, eu sei que há pessoas que têm a mesma patologia, a mesma condição física que eu e que neste momento estão em casa dependentes de uma terceira pessoa, ou porque ainda não despertaram os benefícios de uma ajuda ou de um utensílio de compensação, ou por desconhecimento da existência deles. Portanto, e que esta partilha de vivência poderá melhorar e dar a conhecer que existem formas, umas que são comercializáveis, outras que, pura e simplesmente, nós podemos criar. Muitas das vezes, aquilo que nós sentimos é que os próprios doentes têm soluções e que não passa para a comunidade, não passa para as outras pessoas. E nós às vezes temos soluções, às vezes grandes soluções, outras vezes pequenas soluções, mas acabam por poderem ser importantes. E se não se partilharem, não são com certeza, não acabam por não ser importantes para mais ninguém. Assim nunca se sabe. Acho que partilhar essa informação é sempre importante, e nós temos know-how. Os doentes também têm estratégias, porque muitas vezes nós é que sentimos, nós é que sabemos, e portanto também temos que participar na criação da melhoria da qualidade de vida, e a plataforma pode ser uma boa ajuda para nós, para partilharmos. Se nós não tivermos uma participação ativa, dificilmente a outra pessoa, por muito que olhe para nós, vai conseguir aferir as nossas reais necessidades. Daí todas estas questões foram sempre muito participadas por mim, e algumas também criadas por mim, que é identificar a dificuldade, a necessidade e como alcançar, e depois aí criar aqui o intermédio, que é a estratégia de conseguir colmatar a minha dificuldade, mas alcançando o objetivo, que é a autonomia sempre. Eu acho ótimo, porque é uma maneira das pessoas, dos pais que têm os filhos com problemas, poder partilhar e poder dar a sua experiência e recolher a experiência de outros que podem adaptar aos seus filhos e até melhorar também a qualidade daquilo que eles veem, que foi aplicado a um, pode não servir ao filho deles, mas pode alterar e melhorar a qualidade. Isso eu penso que é ótimo, é uma das boas maneiras é uma ótima maneira de nós, pais, termos algo onde podemos agarrar. Ainda hoje, uma mãe que recebe a notícia que tem um filho com esta gênese perfeita, agora onde é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou tratar o meu filho? Porque é uma coisa muito frágil, é um vidro. E não é fácil se não tiver uma experiência ou alguém por trás que lhe diga não há problema, porque já há alguma solução. E eu sei o que isso custa.